Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E por intermédio de Cristo, vamos dizer para Ele o quanto Ele é Senhor, o quanto Ele é Deus acima de tudo e acima de todos. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, adoramos a Tua presença nesse instante. E por meio do Senhor, em Tua presença, invocamos o Teu nome que colocamos acima de todos os nomes. Ajude-nos a entendermos a Tua palavra e a glorificarmos o Teu nome para sempre. Através de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos convidar a você a adorar o Senhor com um cantor cristão, no hino de número 366, primeira e segunda estrofe. Em nada ponho a minha fé. Título desse hino é Firmeza. Nos convida a convictos estarmos na fé de Jesus. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não possa face ver, na sua graça vou viver, em cada trance sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que maravilha a gente poder confiar no Senhor e acreditar que absolutamente nada pode impedir-nos de confiarmos, permanecermos firmes no altar, na presença do Senhor nosso Deus. Nosso irmão Marcelo vai orar agora pedindo a Deus que nos ajude na compreensão da sua palavra. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome e te pedimos, Senhor, tão somente que nos ajude, Pai, a compreender as tuas palavras, Pai. Amém. Nos ajude a colocar em nosso coração os teus ensinamentos e fazer em nossa vida só aquilo que o Senhor nos ordenar, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu perdão e pela tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, hoje a gente vai permanecer estudando o livro de Apocalipse. Nossa igreja tem, ao longo dos anos, desenvolvido a exposição da palavra de Deus. E dias atrás estudamos sobre o panorama do livro de Apocalipse. Compreendemos a proposta desse livro para a igreja daquele contexto, a igreja dos dias de hoje e a igreja que virá, a igreja que está no desenvolvimento do reino de Deus para a glória de Deus. Portanto, eu quero ler hoje os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 1 do livro de Apocalipse. Vamos fazer a leitura desse texto. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Queridos, o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. O apóstolo João é aquele servo de Jesus Cristo, eleito entre os 12 para ser apóstolo e conduzir e testemunhar a igreja de Deus por intermédio
da revelação que recebeu do Senhor. Ele, testemunha ocular de Jesus Cristo, irmão de Tiago, à luz de Marcos capítulo 10. João, ele já bem velhinho, estava agora preso na ilha de Patmos. E por que ele está preso na ilha de Patmos, segundo o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9? Por causa do testemunho que ele dera de Jesus Cristo e também por causa da palavra de Deus. Eu quero ler com você o verso de número 1. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O apóstolo João, ele está preso e o motivo da sua prisão é porque ele era um proclamador da palavra de Deus e testemunhava de Jesus Cristo, o Cordeiro, o Filho de Deus. Na verdade, nós encontramos João preso, recebendo a revelação que por Deus foi enviada a um anjo para entregar aos seus servos, e João é o portador dessa revelação. Para quem João escreve essa carta? João escreve essa carta no livro de Apocalipse, ele escreve para os servos, conforme o capítulo 1, no versículo de número 1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Quem são esses servos que aqui no verso 1, esse texto de Apocalipse nos revela? No versículo de número 4 do capítulo 1, João, as 7 igrejas que estão na Ásia. A Ásia, na verdade, é a província romana da Ásia, que hoje é a atual Turquia. João escreve para as 7 igrejas que estão na província romana da Ásia Menor. E diante disso agora, ele escreve para 7 igrejas. Essas 7 igrejas, aqui no versículo de número 10, a gente vai encontrar quem são essas 7 igrejas, que é uma alusão aos servos, ao mesmo tempo uma alusão às 7 igrejas, que significa 7 igrejas. E essas 7 igrejas, quem são elas? Ou quais são elas? No verso 11 diz, que dizia, escreve em um livro, o que vês, envia-o às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São as 7 igrejas que no cenário estavam passando por uma grande tribulação. Era o período do Império Romano, governo de Domiciano. E Domiciano está perseguindo os cristãos, matando os cristãos, por não se curvarem diante dele e o reconhecerem como Senhor, a quem ele solicitava que fosse adorado por esses cristãos. Mas o verdadeiro, genuíno cristão não se curva diante de imagens, de homem nenhum, de coisa alguma. Porque o verdadeiro cristão, ele só adora a Deus, a Jesus Cristo, aquele que ele enviou. É muito importante nós entendermos agora que esses irmãos que estão passando por tribulação, inclusive sendo mortos, observe que João vai falar que eles estão passando juntamente com ele, que estava preso na ilha de Patmos, de uma grande tribulação, de uma grande perseguição. Veja mais uma vez no verso número 9 comigo, pode observar o texto. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Os cristãos dessas igrejas e das demais igrejas que havia também naquele cenário estavam sendo perseguidos por causa da palavra de Deus e do testemunho que davam ou que deram a respeito de Jesus Cristo. É fundamental nós entendermos como servo de Deus, igreja de Jesus Cristo, que
sofrer por causa do Evangelho, passar por lutas e privações por causa do Evangelho, é muito natural na existência, na caminhada da igreja cristã. Talvez até você esteja perguntando, como também, possivelmente, alguns irmãos, naquele contexto das 7 igrejas, poderiam estar perguntando, por que estamos passando por isso? Na história da igreja, na história do povo de Deus, sempre os filhos de Deus, os servos de Deus passaram por lutas e provações. Portanto, João está escrevendo às 7 igrejas e a proposta é qual o objetivo de João escrever às 7 igrejas da Ásia. O que era que João intencionava ao escrever prioritariamente às 7 igrejas da Ásia? Apesar de que esse livro vai servir para todos os contextos, para todas as igrejas, para qualquer povo de Deus que exista na face da terra. João escreve para revelar as coisas de Deus, ou Deus escreve e revela as coisas de João para revelar à igreja o que haveria de acontecer, preparando a igreja para não se assustar, não se desesperar, não perder o foco da adoração naquele que está sentado no trono e do lado dele, o Cordeiro. A igreja ela não podia perder o foco que, mediante as perseguições e pressões, diante das tribulações, tanto João, que recebe a revelação, quanto a igreja, que vai receber posteriormente pelo seu portador João, eles precisavam estar firmes e convictos na esperança de Jesus Cristo. Por isso que João diz, muito interessante, eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus. O objetivo é que a igreja pudesse perseverar em Cristo, apesar das circunstâncias. Encontramos, quando João recebe a revelação na carta, no livro de Apocalipse, lá no final, a gente encontra no capítulo 22, versículo 16, se você puder ir um pouquinho comigo lá, capítulo 22, versículo 16, o texto reza-nos este princípio. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar essas coisas em favor das igrejas. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o livro de Apocalipse foi escrito a favor da igreja. A igreja de Cristo, mesmo apesar do cenário de juízo, apesar das trombetas trazendo juízo, abertura dos selos, apesar da demonstração da perseguição da besta que sai do mar, da besta da terra, do anticristo, de Satanás, dos opressores da igreja de Deus. Esse texto de Apocalipse foi escrito para que a igreja de Deus, o povo de Deus, perseverasse nele. É a favor da igreja. Eu queria dizer nessa noite para você que está me ouvindo, essa palavra de Deus, revelada para os nossos corações, nesta noite, para nossos corações nesta noite, ela é ao meu favor, ela é ao seu favor, ela é ao nosso favor. Uma rápida já aplicação diante disso. Não importa o que a igreja e o povo de Deus passe. Não importa o que os filhos de Deus em Jesus Cristo sofram. Deus escreveu a sua palavra, Deus nos revelou em sua palavra que Ele está no trono. Ele está no comando, apesar das lutas e provações, e nós não podemos perder o foco, a confiança. Cantamos há poucos instantes, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Deus está no comando, queridos. Deus está no governo. Quero lhe contar uma história antes de trazer a ideia, a grande ideia desse texto. Um menino recebera de seu pai uma promessa
A promessa do seu pai era que um período de férias iria levá-lo a uma viagem em um grande navio. Aqueles grandes navios que pessoas e mais pessoas viajam dias e dias com grandes confortos, grandes momentos de lazer. E o menino ficou aguardando. E aconteceu que no período de férias, o seu pai veio, tirou o menino de casa, e naquele período das férias escolar, levou esse menino nesse grande navio. E o menino, então, feliz da vida, viajou, e o seu pai era o marinheiro, o piloto daquele navio, quem pilotava aquele navio, quem dirigia, quem estava no controle daquele navio. Nessa viagem aconteceu uma grande tempestade. Nessa tempestade, muitas pessoas ficaram desesperadas, perderam o controle, perderam o foco daquele grande momento de prazer e de alegria, de viagem turística, de viagem a passeio. E quando veio a tempestade, aquele menino que brincava no porão do navio, enquanto as pessoas corriam de um lado para o outro, tentando salvar as suas vidas da tempestade, porque o navio já entrava muita água, já entrava muitas coisas da tempestade. Aquele menino, então, brincando no porão do navio, passou alguém desesperado do lado dele, e quando passou, chamou a atenção dele e disse: menino, você não vê que está acontecendo uma grande tempestade? Você não vê que está acontecendo uma situação difícil e você está brincando aí de forma muito tranquila no porão do navio? E o menino disse para aquele rapaz, aquela pessoa: eu não tenho medo, porque o meu pai é quem está no comando do navio. O livro de Apocalipse foi escrito para que você saiba que Deus está sentado no trono, que Deus está no comando e também Cristo à sua destra. E que ainda que juízo desça, tempestade desça, a tormenta desça, Deus está sentado no trono, no governo e no comando da sua igreja, da sua vida, da sua família, do seu lar. Você não pode se desesperar. Veja Deus assentado no trono. Capítulo 1, de verso 1 a 3, eu queria trazer a seguinte grande ideia para nós. A revelação divina sobre Jesus convoca a igreja a confiar em sua palavra. A revelação divina sobre Jesus convoca a igreja a confiar em sua palavra. Deus convoca a igreja a confiar em sua palavra de duas formas nesses primeiros versículos da palavra dele. Primeiro a gente vai verificar Deus convocando a sua igreja a confiar em sua palavra por meio da revelação de Jesus Cristo, na seguinte proposta primária. Deus revela Jesus Cristo preparando seus servos sobre o que vai acontecer. Na revelação de Jesus Cristo, Deus ele prepara os seus servos sobre o que vai acontecer. Primeiro mostrando Jesus Cristo nesta revelação. A primeira verdade que a gente encontra nos versículos de número 1 é que tudo que vai ser revelado nesse livro é sobre Jesus Cristo, sobre a pessoa de Jesus Cristo. A primeira, então, verdade que a gente verifica sobre a revelação é que a revelação é de Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo. Queridos, a Deus, durante toda a história, sempre nos revelou Jesus. O assunto da Bíblia não é sobre Pedro, Francisco, Abraão, Isaac e Jacó. Esses homens foram instrumentos de Deus na história, mas para revelar apenas um único ser, Jesus Cristo.
Hoje em dia, o Evangelho tem sido sobre tantas coisas, e eu quero lhe dizer que enquanto o Evangelho não for sobre Jesus Cristo, a sua vida e a sua fé não estarão firmadas, não estarão não estarão firmes, desculpe, não estarão firmes nos princípios estabelecidos por Deus. Quando é que nós não entramos em desespero, em sufoco, em agonia e angústia? É quando nós entendemos que a Bíblia nos revela Jesus Cristo, Filho de Deus. E é isso que é vida eterna. É isso que de fato é salvação. João, o Evangelho, quando o apóstolo João, esse mesmo João está escrevendo, ele diz lá no capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. O Pai está revelando o Filho porque o seu projeto de salvação, de redenção, de perseverança dos santos está na pessoa do Filho revelado. Não adianta você tentar viver o Evangelho a partir de questões e de situações que não sejam apenas a revelação de Jesus Cristo. Deus nos convoca nesta noite a entendermos que a proposta que dá estabilidade à igreja é quando ela entende quem é Jesus Cristo. Por isso, em primeira instância, essa revelação sobre Jesus Cristo, que é a favor da igreja, está na compreensão de que Jesus Cristo é o Filho revelado de Deus. Enquanto não entendemos isto, não temos segurança de salvação, não temos segurança de vida eterna, não temos segurança da graça de Deus sobre aqueles que confiam, que esperam nele. O outro aspecto é que essa revelação de Deus sobre Jesus Cristo e de Jesus Cristo, ela também é para os seus servos estarem preparados antes do que vai acontecer em todo o contexto e cenário das igrejas da Ásia e no contexto de todo o povo de Deus na história, tanto do livro de Apocalipse, no cenário das 7 igrejas, quanto também no cenário da igreja futura, da igreja posterior àquela época. O livro de Apocalipse, ele nos traz a história antes que a coisa aconteça, porque quando acontecesse aquela pressão forte, muito opressora, a igreja de Cristo precisava estar confiante na revelação, na promessa, na profecia dele. Aqui então está um outro aspecto ainda dentro da proposta. Deus revela Jesus Cristo preparando seus servos sobre o que vai acontecer, do verso 1 e verso 2. Quando estamos firmes na revelação de Jesus Cristo, aconteça o que acontecer, nada vai mudar a nossa história, porque o nosso Deus e o Cordeiro estão assentados no trono. Eles estão no comando e no controle da igreja. E aqui é interessante que ele diz que está revelando aos seus servos o que breve vai acontecer, ou seja, ele está revelando antes de acontecer. Na verdade, a mensagem que é a favor da igreja, porque a igreja precisava estar convicta no Senhor, antes que as coisas, o juízo, a perseguição e as labutas que viriam por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo acontecessem. Isso é notório em Jesus Cristo, na revelação dos evangelhos, quando Jesus Cristo, lá no Evangelho de João 16, 32 a 33, o Senhor está dizendo aos discípulos, quando ele está prometendo o Consolador, fiquem firmes, fiquem seguros antes da minha partida. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, 23, Jesus Cristo, no sermão profético, no sermão antes da tribulação, das tribulações, ele está dizendo, eu escrevi tudo isso antes de acontecer, para que quando acontecer, vocês estejam conscientes.
Porque Deus revela antes as coisas acontecerem para o seu povo. Nós somos os únicos que sabemos o que vai acontecer. A ideia bíblica é para que a gente não fique perturbado. Lá em Lucas, no capítulo 21, ele traz esse princípio, essa proposta. Olha, eu escrevi para vocês antes de acontecer, mas quando acontecer, não vos perturbeis. Nesses dias a gente tem visto irmãos tão perturbados, tão atribulados, com medo da fome que virá depois desse período de coronavírus, porque teremos de fato uma luta grande. Isso é inegável. A economia do mundo inteiro foi desestabilizada agora. Onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Deus já disse que isso iria acontecer. Isso antes da volta de Cristo. Agora você precisa, como servo e serva de Deus, confiar nesta palavra. Enquanto eu e você não colocamos isto no coração, Deus não estará sentado no trono, na minha perspectiva e na sua perspectiva. Enquanto eu e você não confiarmos que Deus nos revelou para quando isso acontecer, agora está acontecendo, princípios de dores, eu e você não fiquemos turbados, não percamos a fé, não percamos o controle. João escreve para que a igreja pudesse, mesmo apesar da tribulação, essa é a resposta que João esperava, não perdesse a fé e não deixasse de adorar a Deus. Você se lembra de Jó? Na tribulação e na angústia, na perda dos filhos, na perca dos bens. E quando a mulher o chama e diz, olha, abandona o teu Deus, morre. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Esses dias, queridos, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, Deus está testando mesmo o seu coração para saber onde está a sua fé. Se agora você confia nas promessas, se agora você confia na revelação antes do acontecido, para que você possa estar firme, aguardando a volta do Mestre. Nesses dias, Deus está revelando corações de crentes, às vezes apegado a bens, fortunas, dinheiro, carros. Tudo agora está desestabilizado. Onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Eu quero dizer que a minha confiança está em Jesus. Eu vejo Deus assentado no alto e sublime trono. Eu vejo Jesus Cristo assentado à destra. Estevão estava sendo apedrejado e no ato daquele apedrejamento ele dizia, eu vejo o Senhor assentado à destra de Deus. Você consegue ver Jesus Cristo no comando? Você consegue ver Deus assentado no trono? Diante de tudo isso, os Estados Unidos, em sua economia, estão abalados. A China, o Brasil, todos os países, os governos, a ciência está perdida. Onde você está pondo a sua fé? Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício redentor, no sangue do meu Salvador. Lhe convoca a colocar sua fé em Jesus. A revelação divina sobre Jesus convoca a igreja a confiar em sua palavra. Isso aqui está nos versos de 1 a 2. Eu quero concluir. Como podemos ver a revelação de Cristo nos convocando a confiar em sua palavra? No terceiro versículo. O terceiro versículo diz, bem-aventurados os que leem
e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A segunda verdade que eu quero trazer para o meu coração, para o seu coração nessa noite, é que a revelação divina sobre Jesus precisa ser vivida pelos seus servos. A revelação divina sobre Jesus precisa ser vivida pelos seus servos. Olha como começa o versículo 3. Bem-aventurados são os que leem, os que ouvem, os que praticam. Praticam o quê? As profecias escritas neste livro. João estava dizendo que aquela revelação, aquela profecia sobre Jesus Cristo precisavam ser vividas pelo povo, pelos servos, pelas 7 igrejas, pela Igreja Batista Nova Aliança, pelas igrejas estabelecidas em nossos dias em tempo de pandemia, em tempo de coronavírus, em tempo de fome, de escassez, em tempo de angústia, em tempo de muita corrupção. Nós precisamos viver esta revelação. Como podemos ver a Igreja de Cristo convocada a confiar nas palavras? A gente consegue ver no verso 3, a revelação divina sobre Jesus precisa ser vivida pelos seus servos. E ele aqui começa dizendo, bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? Quem é o abençoado? É aquele que lê, é aquele que ouve, é aquele que pratica. Precisamos, nesses dias, como servos e servas de Deus, vivermos as profecias de Jesus Cristo. Estamos no princípio de dores, queridos. Isso não é uma pandemia de um vírus no mundo inteiro. Isso é um sinal da volta de Jesus Cristo à luz de Lucas 21. O meu medo, eu queria nesta noite concluir esse texto, esse sermão, essa exposição, dizendo que eu não entendo o que está acontecendo. Nesses dias eu tenho visto os crentes de um lado e de outro, um dizendo eu sou de Bolsonaro, outro dizendo eu sou do outro grupo, panelaços a favor, panelaços contra. Não somos povo de Deus para entrarmos nesta briga. O povo de Deus confia na revelação de Jesus Cristo. Deus está usando os governos, porque todo o governo foi constituído por Deus. A primeira verdade que saímos dessa exposição é: não podemos perder o foco do que está acontecendo à luz da revelação de Jesus Cristo. Não entre em disputas. Ouça a Bíblia. Bem-aventurados são os que leem, os que ouvem e praticam as profecias. A revelação sobre Jesus. E o que Jesus está revelando sobre os últimos dias. As coisas que em breve vão acontecer. Naquela época, foi dita em breve. No nosso tempo já está bem para frente daquela época. Segunda verdade, que é a lição para os nossos corações. Onde está a sua confiança? Em quem você de fato está seguro? Terceira verdade que eu quero estabelecer aqui como parâmetro da revelação divina sobre Jesus Cristo, convocando a igreja para confiar na sua palavra. A palavra de Deus está certa. Ela é digna de crédito. Ela é digna de confiança. Ouça a palavra de Deus. Afine seus ouvidos para escutar apenas a palavra de Deus. Em tempo de juízo, em tempo de desvio da fé no cenário que estamos vivendo,
Só a palavra de Deus precisa ser escutada pela igreja de Deus, pelos servos de Deus. Jesus é a palavra revelada. Ele precisa ser ouvido agora. Igreja do Senhor, não se perturbe diante do que está acontecendo. Igreja do Senhor, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Creia em Deus, creia no que Ele revelou em Jesus Cristo. Fique firme, irmão. Não se perturbe. As profecias estão se cumprindo. Jesus disse, é necessário que aconteça. Não tem como não acontecer. E os que confiam no Senhor não serão abalados. Passarão por lutas, passarão por provações, mas a coroa da justiça lhe está reservada. Paulo, perseguido no contexto do Império Romano, um pouco antes desse tempo de Apocalipse, ele já prestes a morrer, ele diz, portanto, lá em 2 Timóteo 4:8, a coroa da justiça me está reservada pelo justo juiz. E não só para mim, dizia Paulo naquele contexto, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Os dias estão próximos. O tempo está próximo. Confie na revelação divina sobre Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos dá esta direção. Você lembra da história que eu contei do menino? Meu pai está no controle. Queria dizer que nesta noite nós temos que entender que Deus está no controle. Onde podemos entender Deus no controle? Ele está sentado no trono, governando. E do lado dele, o Cordeiro. Confiemos neles. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa segurança. Eu quero cantar mais uma vez as duas últimas estrofes do hino de número 366. Eu vou convidar Marcelo. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós estivemos assentados, nós estamos vendo o Senhor assentado no trono. Nada vai destruir a nossa convicção. A revelação que o Senhor nos deu a respeito de Jesus Cristo, do seu juízo, do seu governo, mas do triunfo da sua igreja, nós não vamos esquecer, está no coração. A tua igreja está aguardando a tua volta. A tua igreja está convicta da tua volta. Nada vai abalar a nossa fé. A nossa fé está firmada no Senhor. Estamos convictos disso, Pai. Sustenta o teu povo, sustenta os familiares do teu povo, convoca os crentes frios na fé, uma fé genuína em Jesus. Santo Deus, abala a estrutura e os corações
dos incrédulos para entender a tua fé, a tua graça, a tua salvação. Que nesta noite, Deus, pessoas que estão nos ouvindo nos seus lares, familiares desses irmãos da igreja, possam depositar a sua fé em Jesus. Colocar a sua confiança em Jesus. Obrigado, Deus, por nos dar tremenda confiança, tamanha convicção. Obrigado, Jesus. Espírito Santo, obrigado pelo teu consolo. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não se esqueça, a revelação divina sobre Jesus convoca a sua igreja a confiar em sua palavra. Deus te abençoe e te dê uma noite de paz.